É um prazer estar falando com todos vocês em todo o Brasil, em transmissão simultânea pela Brascom, em São Paulo e no Grande ABC. Hoje a gente dá início a esse encontro de fazedores para fazedores. A gente vai reunir gente do setor privado, do setor público, do terceiro setor e especialistas, operadores, gestores, produtores de áreas afins da economia criativa que atuam na Amazônia Legal, principalmente aqui no estado do Amazonas, em sua capital, Manaus, e é uma alegria muito grande receber vocês aí em casa, pessoalmente, durante toda a semana, aqui no Senac Amazonas. Sejam bem-vindos. Vamos dar início. É importante lembrar a todos que a gente tem uma dinâmica muito interessante para esse painel. Especialistas conversarão sobre temas ligados a setores e atividades ligadas à economia do conhecimento, à economia criativa, aqui no estado do Amazonas e na Amazônia Legal. E todos nós responderemos uma pergunta. A gente vai se guiar para trazer proposições, além de apresentar os históricos dos convidados, a atividade que desenvolvem hoje em suas funções públicas ou privadas, mas principalmente sair daqui com caminhos em que a gente possa propor proposição social, cultural, ambiental e econômica, que são os pilares que norteiam a economia criativa. Então, sem perder tempo, muito bom dia, Everton Almeida. O Everton Almeida é músico, produtor cultural, gestor cultural e empresário, graduado em marketing e pós-graduado em gestão cultural. Trabalha como consultor na elaboração e captação de recursos e execução de projetos culturais. E ele é idealizador do Ponto de Cultura Batucada. Aliás, eu tive a alegria de o conhecer lá. Foi um dos guias para a atividade que nós realizamos hoje, tanto no Instituto e a mim, pessoalmente. Então, é uma honra recebê-lo. Muito bom dia, Everton Almeida. E eu, na verdade, abro essa conversa pedindo para que você comente um pouco mais sobre a tua história dentro da economia da cultura, que são setores muito importantes da chamada economia criativa. Muitos desses setores, inclusive, já estruturados com essa leitura. Já tivemos essa estruturação no governo federal recentemente, ele está se remontando dessa forma, mas eu queria que você contasse um pouquinho da tua experiência pessoal no desenvolvimento da economia da cultura no Amazonas, se apresentasse, e depois a gente vai falar de um monte de coisa bacana dentro do terceiro setor e também no setor público. Muito bom dia, Everton. Bom dia, Beto. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos os presentes aqui, os meus colegas. Bem, eu já estou nessa área de cultura há um pouco mais de 30 anos, né? Eu comecei em 1992, quando um amigo me convidou para... Tinha um amigo dele abrindo um espaço cultural aqui na cidade, um espaço alternativo, se chamava Espaço Cultural Casa de Luz. E eu era estudante secundarista, né? Fazia aquela correria de estudar e tal, e tinha que pagar aquelas continhas, né? Do lanche, do transporte, aquela coisa de sempre, né? E aí a turma estava abrindo o centro cultural e eles tinham um problema, na verdade uma questão. Eles já tinham um espetáculo, né? Que ia se apresentar toda sexta-feira à noite e não tinha ninguém para ficar no bar. Né? Aí me convidaram para abrir o bar do local, né? E foi uma experiência fantástica, porque ali eu conheci muitas pessoas interessantes, produtores, artistas, conheci os músicos da cidade, conheci atores, atrizes, diretores, e foi algo muito, muito legal. Eu fiquei nessa função por mais ou menos 1 ano e meio, né? E depois, como eu era estudante, né, secundarista, né, fazia à época o ensino médio, né, que a turma chama de ensino médio hoje. Então, eu fui evoluindo, né, dentro do ambiente estudantil e aí tive que me afastar um pouco dessa questão do trabalho, né? Mas começou ali, em 1992, né? E foi apaixonante, né, cara? Não consegui mais sair da área cultural até hoje, né? Para quem está nos acompanhando agora, é interessante esse dado, porque ao final da década de 80, já chegando ali próximo ao finalzinho mesmo, quase no início da década de 90, foi quando a gente escutou, né, algo estruturado de política pública no Reino Unido, à época, e depois isso foi desenvolvido pela Austrália logo depois, e foram os países que deram pontapé inicial para o que a gente conhece hoje como economia criativa em teoria, né?
em prática executada nesses países, viraram políticas públicas e casa exatamente com isso. Acho que também, nessa mudança de década, a gente começou a buscar novos caminhos, né, em espaços mais democráticos, onde já tinha estruturação do meio cultural. Depois nossos especialistas vão poder falar mais, mas casa exatamente com esse momento, né, onde você começa a enxergar a possibilidade de gerar renda trabalhando e atuando em áreas artísticas ou de produção ou correlatas à economia da cultura, como você mesmo narra, né? Sim, exatamente. Nesse momento se iniciava aqui na cidade essa grande eclosão cultural, né, a partir das políticas públicas, né? Foi mais ou menos nessa época que a gente começou a ouvir, né, assistir, né, a entender mais o Festival de Parintins, né, e outras políticas públicas que foram implantadas à época pelo governo do estado, né, a própria criação dos corpos artísticos, eu acho que foi um grande salto, a criação do Centro Cultural Cláudio Santoro, né, Turenco? E isso começou a fomentar os profissionais das artes e da cultura aqui em Manaus. De maneira estruturada, né, porque a gente já conhece hoje, né? É importante lembrar que a gente está falando do processo de redemocratização do país, né? E aí da construção do Estado como a gente conhece hoje, e aí a criação das políticas. E é interessante para quem está nos ouvindo, hoje, nessa segunda-feira, a gente vai falar muito de economia da cultura e há esse entendimento que a gente vai esclarecer a todos, né? Economia criativa é só economia da cultura? Ao longo da conversa a gente vai avançar e mostrar para todo mundo. Vou pegar teu gancho e vou também chamar para participação dessa conversa bacana essa manhã o Turenco Bessa, um grande nome das artes visuais, professor universitário, tem uma carreira imensa aí na área cultural do Amazonas, reconhecido em todo o país, participou da elaboração do primeiro Plano Nacional de Cultura do Brasil, né? Dirigiu as galerias da SEC aqui do estado do Amazonas, dirigiu os museus da Secretaria de Cultura, agora a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do estado do Amazonas, já aproveitando essa atualização de momento tão importante. Atualmente dirige o Departamento de Economia Criativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do estado, como eu comentei, e além de tudo, e mais do que tudo, é um educador e um militante da cultura. Muito bom dia, Turenco. É um prazer imenso recebê-lo aqui. Bom dia para todos. É uma felicidade participar de um momento como esse. Primeiro, por conta da militância, né? O Everton estava falando, eu estava aqui me lembrando. Eu não sei se foi em 97 ou 98, houve um curso de especialização aqui em Manaus, que foi patrocinado pela UPAS, ocorreu no Sebrae, onde veio o Luiz Carlos Prestes Filho, Ana Carla Fonseca Reis, tantos outros especialistas. E naquela época o Luiz Carlos ele fazia um cálculo para provar que investir dinheiro em cultura era investimento e não gasto. Né? Hoje a gente já sabe, já tem muitos dados que mostram isso com mais clareza, ainda que alguns gestores não percebam, né, querem fazer outro tipo de política pública, mas naquela época aquilo foi um afã, ele calculou a economia da cultura do Carnaval do Rio de Janeiro. A partir comparou com o PIB da cultura do Rio e mostrou que era um investimento, que gerava emprego, que gerava renda. Desde essa época, a gente já estava acompanhando. Em 2005, a gente fez a primeira Conferência Nacional de Cultura. Eu fui fundador também do primeiro Conselho Municipal de Cultura do município. Serviu de referência para mais de 3.000 prefeituras no Brasil, que era um conselho paritário, que envolvia a sociedade civil e poder público. Depois participei também da terceira Conferência Nacional. Não participei da segunda, que foi um ano após a morte dos meus pais, e aí eu não tinha condição. Mas em 2013, inclusive, a gente chegou a emplacar um texto falando sobre a Amazônia, sobre o custo da Amazônia, e com muita articulação, e a gente fez uma construção muito bacana. E é óbvio, houve um avanço muito grande. Em relação à política cultural do Estado, a gente tem que marcar a gestão do Robério Braga, que foram 22 anos à frente da secretaria, e que essa política continuada, que virou uma política de Estado e não de governo, uma vez que ele passou por 4 governadores, né, ou 5 governadores, que teve um de foi tampão, né, foi de 6 meses,
gerou um resíduo interessantíssimo e um fortalecimento desse aspecto do desenvolvimento cultural. Ainda, muitas pessoas têm algumas críticas, ninguém faz tudo certo. Às vezes a gente tem erros, a gente vai aprendendo diariamente, não é? Hoje, eu estou à frente da assessoria de economia criativa da secretaria, que é a parte mais, é a caçula da SEC, meu setor é bem pequenininho, eu e mais 3 pessoas que são incríveis e que me dão apoio. E nós promovemos alguns estudos, ajudamos a secretaria em tudo que envolve a economia criativa e da cultura, dependendo dos segmentos. Então, a gente é meio volante dos setores. Por exemplo, em museus, existe economia criativa. A gente vai lá, dá apoio, suporte, quantifica eventos, em quase tudo a gente está participando. E eu acho que posso contribuir bastante hoje. Estou muito feliz. Obrigado. O prazer é todo nosso. Aliás, só um pouquinho do currículo do Turenco, porque não ia ter tablet mais para a gente ler. Aliás, isso deve ser motivo de alegria e muita honra para todo mundo que mora no Amazonas, que mora em Manaus, ter personalidades como o Turenco, como o Everton. E tem mais um convidado muito bacana que a gente vai integrar aqui para começar o nosso debate. E eu estou tendo a alegria de receber pela primeira vez, é uma honra recebê-lo aqui. Ele que é formado em administração pela Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, com pós-graduação em gestão da inovação pela Fundação Centro de Análise e Pesquisa e Inovação Tecnológica, a nossa FUCAP, e em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Então, dou as boas-vindas a Paulo Gilson. Bom dia, Alberto, bom dia aos colegas. Me ouvem bem? Bom dia aos colegas. Entendemos que a economia criativa é uma matriz importante, aonde traz também uma inovação, e a inovação é tudo aquilo que a gente consegue fazer diferente, né, daquilo que a gente já vem fazendo. E no nosso campo mais próximo lá, que é o artesanato, a gente tem tentado fomentar políticas públicas específicas para isso, entendendo que aonde tem a criatividade, a inovação, ela pode ser um vetor de desenvolvimento e transformação de vidas. Quando a gente olha para todas essas possibilidades, eu sou um cara muito voltado para pessoas e eu olho sempre para o que pode causar de transformação na vida das pessoas. Então, eu acredito que esse fórum ele é de extrema relevância para que a gente discuta como as nossas ações, como as nossas proposições podem transformar a vida das pessoas. E acredito que hoje daqui vão sair proposituras maravilhosas. Economia da cultura é toda a economia criativa, porque quando a gente tem a oportunidade, por exemplo, de ver o Paulo e ver o Turenco aqui, a gente começa a demonstrar que realmente não é. Eu acho que é uma inteligência de muitas ou algumas secretarias estratégicas que têm formado projetos de impacto em outros estados brasileiros, porque se entende que vai além da cultura, mas não para além, mas integrando outras secretarias, como Secretaria do Trabalho, Secretaria de Finanças, Secretaria de Turismo e assim por diante. Cada um tem sua receita, a gente está buscando um modelo integrado, mas eu acho que a gente já deixa esse gancho. Everton, por favor, como é que podemos explicar para quem está em casa que a economia da cultura não é toda a economia criativa e qual é o papel relevante que a economia da cultura ocupa nessa nova matriz econômica? Olha, Beto, falar de cultura existe uma certa complexidade, né? Porque tudo parte pelos hábitos culturais que a gente tem, né? Então a cultura é uma área que ela tem transversalidade com todas as demais áreas. Da saúde, a própria economia, né? A questão das finanças, né? Os nossos hábitos financeiros. Tem gente que tem a cultura de poupar, tem gente que tem a cultura de gastar, tem gente que tem a cultura de investir. Então, tudo inicia com a questão cultural. Então, existe até um combate, né, ao termo, eu estou fazendo cultura. Na verdade, ninguém faz cultura. E ao mesmo tempo, se faz cultura o tempo todo, né? Pelo simples fato de existir, já está se fazendo cultura.
Então, eu acredito que essa questão da economia da cultura com a economia criativa se dá a partir do momento que a economia da cultura é feita pelos artistas, pelos produtores, a partir de suas ideias, a partir de suas convicções, de suas constatações, né? Isso tudo vai ao palco em forma de espetáculo. E a economia criativa, ela ficou muito tempo vinculada única e exclusivamente à economia da cultura. Mas a gente vai avançando, né? As mentes vão se abrindo e a gente percebe que a economia criativa, que a criatividade, ela vai além das questões artísticas, né? Embora seja fundamental para a pessoa criativa ter contato com a arte e com as questões culturais e entender isso. Porque muitas vezes a pessoa ela se dedica a uma determinada arte e ela acredita que a arte absoluta é aquela que ela pratica, né? Que ela se dedica. E, na verdade, o que acontece é que nós temos que estar sempre abertos a todas as formas de manifestações artísticas e também encarar a cultura como algo habitual, né? Cultura é aquilo que a gente veste todo dia, é o hábito de tomar banho, é todo o nosso dia a dia, o nosso fazer, né, cotidiano. Turenco, como é que podemos... Eu vou para além disso, eu vou fazer essa provocação, é a mesma pergunta e já vou emendar uma outra. Eu sei que você tem uma sequência rica aí, para dizer o seguinte: do que a gente pode trazer do modelo privado para, conectado com o Estado, passar para quem é o fazedor de economia criativa, que ele precisa unir habilidades desses dois setores? Como diria o Jack Stripador, vamos por pedaços. Por pedaços. Por pedaços. A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: o homem, ele toma consciência de si mesmo a partir do momento que ele tem necessidade de fazer alguma coisa, ele desenvolve algum tipo de trabalho. Ele modifica o meio ambiente para atender às suas necessidades, nem sempre de maneira inteligente, o que é diferente da maioria dos animais. E, inclusive, também diferente da maioria dos povos tradicionais, que não fazem essa agressão à natureza por conta de vaidade. A ciência é muito vaidosa, né? Outra coisa que a gente tem que pensar é a mudança do mundo que está acontecendo hoje, onde a gente tem a maior diáspora que já teve na história da humanidade, de pessoas se deslocando dos seus países, indo para os outros lugares, o que vai ocasionar uma diversidade mundial e uma globalização mundial forçada, muitas vezes, que vai gerar muita crise, mas que pode gerar muita oportunidade também. Outra questão, que aí vem a questão da economia da cultura, da economia criativa, é que a economia é uma ciência relativamente nova, né? A economia ela se estabelece como ciência no século XIX e depois no século XX. Então a gente tem a questão do capitalismo, aí o monetarismo, o keynesianismo, as vertentes mais modernas, mas a maior base, e a gente percebe isso, é que o capitalismo tomou conta de todas as relações sociais do mundo. O comunismo ele nunca foi efetivamente colocado em prática, o socialismo ruiu, mas o capitalismo está num período de encruzilhada, no sentido de que a gente está chegando na barbárie. Porque hoje a gente tem uma amplitude social enorme, né? A diferença entre os mais ricos e os mais pobres. Por isso que a gente percebe os centros das cidades com as cracolândias, com os abandonos. Isso não é uma questão só de São Paulo ou alguma cidade americana, como a gente vê aqueles zumbis, né? Que são zumbis. Mas é justamente essa falta do acesso, da gente estar no mundo de pessoas que são excluídas num sistema de pessoas que são incluídas. E qual seria a possibilidade disso? É gerar uma menor distância nessa amplitude social. Porque é lógico que o empresário ele tem que ser mais bem remunerado, porque ele arrisca, ele vai investir tudo. Contudo, o que me causa... me deixa mal é a questão da distância. Entendeu? É você que é a ponta do processo. Por exemplo, um educador receber muito mal, e, de repente, você tem bilionários. A gente tem 60 CPFs no mundo hoje que detêm 50% da riqueza mundial.
Não pode estar certo um sistema desse. Tem alguma coisa que está equivocada. E a economia criativa, no meu entender, ela está dentro da economia da cultura, porque a cultura é o grande guarda-chuva, né? A economia criativa ela faz parte da chamada economia nova, que envolve a economia do conhecimento, que envolve a economia da experiência. Então, o turismo é um vetor muito bacana para a economia criativa, e outras vertentes. A questão da sustentabilidade, que se falava tanto antes da economia criativa, e que todo projeto para ser aprovado tinha que ter sustentabilidade, né? Agora o label é economia criativa. Vai envolver a questão de outro paradigma. Será que a questão do desenvolvimento econômico que se tem, que foi preconizado, que foi ensinado lá pelo Adam Smith, ou Say, ou Malthus, e que você tem que produzir mais e melhor, e ter, isso é produtividade, isso é desenvolvimento, né? Quando a gente pensa que o desenvolvimento ele tem que gerar bem-estar para a população. E aí, falando bem-estar, tem a questão do bem-estar indígena, né, dos povos tradicionais, que tem uma outra relação com a natureza, uma relação de consumo totalmente diferente. Desculpa eu estar falando meio rápido, mas Não, eu por fiz o favor, roteirinho Tureco. aqui para não esquecer nada. Eu assumi a pastinha lá da assessoria de economia criativa durante a pandemia. E durante a pandemia nós vimos primeiro o mundo viu que tinha alguma coisa muito errada, porque de repente você tinha países que tinham conseguido comprar 7 vezes as doses necessárias de vacina e países da África sem nenhuma vacina. E todo mundo é ser humano. Então, assim, tinha uma coisa que estava muito errada. No nosso caso aqui do Amazonas, nós tivemos como foi em todos os lugares, um setor que foi impactado de modo assim contundente foi o setor serviços, né, e o setor artístico-cultural que teve que parar em geral. E aí, meu amigo, todas as pessoas da parte técnica, de backstage, de quem participava da pré-produção, as pessoas ficaram passando fome. Não tem outra questão. E aí nós, enquanto secretaria, nosso secretário Apolo, ele é artista, ele sabe o que é trabalhar no backstage, trabalhou 20 e tantos anos em backstage. Então a gente fez editais emergenciais para poder fazer atendimento desse pessoal. A gente fez a coleta de bolsa como chama? Ranchos para as pessoas, Sim. cestas básicas, mesmo não sendo a função da secretaria. E mais do que isso, fizemos uma mensuração, uma quantificação desse impacto na economia, e daí, inclusive, nasceu o Cadastro Estadual de Cultura, que eu fiz até uma anotação aqui para não esquecer o número, que nós estamos agora com quase 7 mil inscritos nesse cadastro, sendo 4.800 habilitados como trabalhadores diretos da cultura. Ou seja, é uma mão de obra muito expressiva. Você não pode virar as costas para esse tipo de coisa. Se a gente pensar, por exemplo, só no polo relojoeiro de Manaus não tem 1.300 pessoas trabalhando. E que foi um polo que era importantíssimo aqui, né? Eu tenho dados também que eu posso mostrar depois, na medida do possível, na questão de comparar o polo industrial de Manaus e a Sim. economia criativa, tá? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. E em relação, só para finalizar, o secretário falou da questão do artesanato, que é importantíssimo, mas a economia criativa, ela cresce, ela nasce com a necessidade. E a palavra principal brasileira para isso é gambiarra. Gambiarra, para mim, é a síntese do que é ser criativo e ter uma visão criativa e resolver problemas que são complexos com pouco. E isso, às vezes, pode gerar outras possibilidades ou não. E aí a gente, enquanto estudioso da questão, enquanto poder público, a gente pode entrar justamente para ajeitar esse meio de campo e tentar criar lugares de exposição, lugares de fala, lugares de aprendizagem, como esse que a gente está vendo hoje, para ajudar essa evolução. Eu acho que para início tá. Tá muito bom. Aliás, você que está nos acompanhando ao vivo pelo canal @Economia Valendo no YouTube, você pode também deixar seus comentários também em todas as redes sociais, @Economia Valendo. E aí eu queria pontuar duas coisas que o Turenco comentou, que é o seguinte. Bom, primeiro eu gostaria de lembrar o nome do Robério Braga também,
porque eu acho que ele tem um papel importante. A gente está falando do Amazonas, né? A gente está realizando esse fórum no Amazonas. Então, o Robério Braga, de fato, por exemplo, a gente fala muito do projeto realizado em Medellín, que se utilizou de ferramentas da economia criativa para a requalificação urbana, né? Que aí o Turenco pode comentar depois com mais profundidade. O Largo São Sebastião sofreu justamente essa intervenção, claro que de forma diferente, em perímetros urbanos diferentes, em características diferentes, porém com a semelhança nessa aplicação, e hoje a gente tem um local de visitação turística que gera riqueza, além de promover os espetáculos, tem um entorno, e que pode e deve ser desenvolvido ao longo dos próximos anos cada vez mais. E serve de exemplo também para outros pontos da cidade de Manaus, onde se encontram ou marginalizados, ou esquecidos, ou necessariamente abrem a possibilidade dessa intervenção urbana através da economia criativa para a requalificação. Ele precisa falar. Volta para o Turenco. Nós estamos em casa, gente. Vamos lá. Essa questão de Medellín, eu conheci o projeto e com os arquitetos que fizeram em 2015 na Fundição Progresso do Rio de Janeiro, quando a gente teve aquele seminário de emergências, que foi justamente para cuidar dessas questões prementes. E eles foi uma requalificação incrível, feita num bairro muito pobre, e que traz todas essas possibilidades que a gente está falando aqui. Em relação ao Largo e ao centro de Manaus, o Largo São Sebastião, justamente por ter o teatro, é um símbolo da nossa cidade, e o simples fato dele transformar em largo, porque nunca foi um largo, né? Ali tinham ruas e tudo, e fazer a restauração do teatro, a restauração com qualidade, não só passar uma mão de tinta, né? E começar a fazer esse trabalho, como o Everton falou, dos corpos artísticos, ou seja, eu acompanhei a formação dos primeiros búlgaros e russos que vieram aqui para Manaus para formar a primeira orquestra e formar os músicos atuais, que muitos são amazonenses, né? Inclusive a mamãe, que falava russo fluente, ela ajudava eles se adaptarem aqui, porque os caras vinham sem saber nada, né? Então, assim, e foi, como eu disse, um trabalho de longo prazo. Aquilo poderia ter acontecido em um governo e não ter continuidade e ter morrido ali. Mas hoje a gente tem um corpo artístico de muita expressividade e que se espalha até pelo interior. Por exemplo, o Liceu Cláudio Santoro, a gente tem em Evira, tem lá em Parintins, que é incrível o Liceu de Parintins, né? Então, assim, eu mesmo trabalhei no Liceu Cláudio Santoro em 2002 e 2008, na parte de artes visuais. Então, essa requalificação do centro ela é importante. O aumento da utilização, dos usos dos espaços no urbanismo são fundamentais. Não adianta só ter museu, nem lá, tem a pessoa morar lá, tem que ter padaria, tem que ter algo. Por favor, me complemente. Vamos ouvir o Paulo nesse tema, por favor, Paulo. Tem que ter uma economia girando, né, no entorno, porque quando nós colocamos, né, a economia, colocamos as pessoas, colocamos as coisas que fazem o dia a dia, isso dá pujança, dá força e tem o desenvolvimento. E aí sim, e eu sempre vou tocar nesse ponto, melhora a vida das pessoas, porque a gente faz tudo com esse intuito, né, de melhorar a vida das pessoas. Paulo, contigo ainda, aproveitando o gancho, e como é que a gente mostra para essa juventude, para os novos, para quem está chegando no mercado de trabalho agora, no início do desenvolvimento dessas matrizes das novas economias, como é que a gente consegue colocar no cotidiano quem está querendo se reciclar, que já está no mercado de trabalho, na pauta do trabalho, propriamente dita? Quais são os mecanismos que você acredita que a gente chegue a um consciente coletivo como a gente tem na indústria? Que a pessoa entenda que ela tem, o que ela tem que estudar, como é que ela gera empregabilidade, onde ela deve buscar, e como é que a gente organiza isso com o poder público, instituição do terceiro setor, iniciativas privadas e conscientização da sociedade civil a entender que tem um mercado imenso na economia criativa, que gera empregabilidade, gera renda e gera trabalho digno para muitos, diretos e indiretamente, em várias atividades que compõem essa matriz econômica. Uma coisa que a gente precisa saber, é um dado que, inclusive, nós, na Secretaria do Trabalho, estamos preparando um relatório para apresentar
a sociedade é que, por incrível que pareça, Tônia, que eu tenho muitas vagas em aberto no mercado tradicional que não são ocupadas por falta de qualificação. Vou repetir, eu tenho muitas vagas em aberto que eu não consigo ocupar por falta de qualificação. É o desemprego estrutural. É o desemprego estrutural. Então, nós, como poder público, olhando para a juventude e olhando para a realidade que nos cerca, nós precisamos entender que eu preciso qualificar as pessoas, eu preciso qualificar, eu preciso dar ferramentas para que essas pessoas ocupem essas vagas. Na economia criativa, da mesma forma, ele precisa se preparar para ocupar essas vagas, ele precisa conhecer. Eu lembro, na época que eu fiz vestibular, alguns anos atrás, e eu tinha uma amiga na minha sala que ela fez relações internacionais. Na minha época, eu nunca tinha ouvido falar em relações internacionais. Então, por falta de conhecimento, você limita o seu espectro. Então, quando nós falamos em qualificação, nós encontramos alguns desafios que eu acho que o poder público pode atuar. Porque, quando eu quero qualificar, qual é a dificuldade que eu tenho? Esse cara não tem, muitas vezes, o dinheiro para se locomover, ele não tem o dinheiro para o lanche. Não adianta eu massificar o estudo e a qualificação EAD, porque, muitas vezes, esse cara não tem internet, não tem computador, ele vai fazer do celular, mas é muito limitado. Então, a qualificação presencial ainda é muito importante. Então, para o desenvolvimento de qualquer matriz, para o desenvolvimento de qualquer sociedade, nós precisamos entender, como poder público, que nós precisamos qualificar, que nós vamos precisar colocar algum esforço financeiro na questão do auxílio. Nós vamos precisar auxiliar para que essa pessoa faça esse curso e para que ela ocupe essa vaga. Para vocês terem uma ideia, hoje, Manaus tem um déficit de profissionais que tenham a NR35. A NR35 é uma norma para quem trabalha em altura. E essas pessoas, se eu qualificar 100 pessoas, as 100 pessoas estão empregadas. E eu não consigo encher uma turma com 100 pessoas. E é um curso caríssimo. E eu consigo prover esse curso lá na secretaria de graça e eu não encho a turma. E aí eu tenho todas essas dificuldades. Então, respondendo à pergunta, quando nós olhamos para essa imensidão que é de oportunidades na economia criativa para esse jovem ou para aquele profissional que já ocupa alguma vaga e quer mudar, né, mudar de atividade, eu olho para a qualificação. Eu acho que o mercado de trabalho ele está posto, mas eu preciso qualificar. Eu preciso que as pessoas entendam e eu preciso trazer, como poder público, trazer essas pessoas para essa realidade. Temos outras matrizes, temos inúmeras possibilidades, mas a gente precisa dar essa ferramenta e dar essa oportunidade dessas pessoas se prepararem para ocupar esses cargos. Todo mundo já se alimenta há muito tempo da economia do conhecimento nos seus negócios. Então, quando você está criando uma logotipia, uma logomarca para o seu negócio, quando você está fazendo um vitrinismo na sua loja de PDV, no seu varejo, quando você você cria um site, você monta um e-commerce, que agora com a pandemia isso se acelerou absurdamente, por necessidade. Era uma tendência. Aí muitos empresários ainda não acredito nisso, será que chega, será que vai, para onde vem? Só compro se for dos famosos, né? Hoje não, você vê democratizado o acesso de fato, tanto no custeio de implementação, no acesso às ferramentas, no manuseio facilitado de configuração dessas ferramentas e, portanto, a ferramenta em uso também para pequenos e microempreendedores. Eu vou concluir, a gente está chegando ao final já do primeiro bloco aqui do nosso papo de apresentação, e eu vou deixar uma pergunta para o Everton, que eu acho que completa legal. A gente falou um pouco do setor privado, um pouco do setor público, e eu queria te perguntar o seguinte, Everton, e o terceiro setor na economia criativa, especificamente para a economia da cultura? Como é que estamos hoje no Amazonas na sua leitura? Estamos orgânicos ainda, estamos iniciando esse trabalho, essa consciência. Isso já existia também,
Porque quando a gente fala de economia criativa, a gente fala de projeto de impacto com resultados econômicos, sociais, ambientais, culturais ou correlatos. Eu acho que, na verdade, o grande lance, estou falando aqui, estou conversando aqui só com feras, é a gente realmente entender que nós estamos na era pós-industrial, né? E que a economia conhecimento é a matéria-prima, portanto, não há necessidade mais da extração predatória, de uma série de outras características que a revolução industrial nos trouxe e que agora, naturalmente, chegaria ou o seu processo de atualização, que a gente chama de indústria 4.0, para os startupeiros, para os inovadores, para o pessoal das joint ventures que nos ouvem agora, mas sim como um comportamento natural, por conta da evolução do comportamento humano, do desenvolvimento e da necessidade também de manutenção, né, Turenco? É uma mudança de paradigma daqueles 300 anos do capitalismo com base em recursos escassos, e agora a gente tem o nosso insumo que é ilimitado, que é a criatividade, é o conhecimento humano. E é por isso que, por exemplo, eu tive até uma experiência com a inteligência artificial esses dias, fiz umas musiquinhas, e eu percebi o seguinte, que a gente não vai ser substituído por conta dos conteúdos e da nossa própria humanidade. Mas o importantíssimo é a gente fazer essa diferença, sabe? E eu, quando estava pensando agora que você estava falando, eu lembrei da Manarte Galeria, e que durante a pandemia, que a gente percebeu que a indústria não era quem mais empregava, era o comércio e serviços, né? A Manarte é uma empresa que hoje está abrigando 13 artistas, e que ela começou com a dissertação de mestrado, no mestrado de design da UFAM, com uma moça chamada Ana Lloyd, que é uma designer incrível, e que a partir de um ambiente digital no Instagram, ela começou a fazer o trabalho. E a pandemia acabou acelerando o processo dela por conta disso. E qual é a lógica dela? Que é num mercado que a gente chama de concorrência imperfeita. Um mercado, por exemplo, de vestuário. Todo mundo faz camiseta. Então você tem que ser diferente. O que ela fez? Ela agregou ao trabalho dela obras de artistas amazonenses, mas não só isso. Ela vai com toda a informação sobre os artistas amazonenses. Ela, além de, para nós artistas, que a gente só cede o trabalho, a gente tem as redes sociais cuidadas por ela. É a questão da produção, pré, pós, de exposições. Então, é um serviço além do produto em si final. Então, assim, todo esse tipo de vantagem é aí o que a gente está falando. Everton, obrigado, Turenco. Everton, terceiro setor. Vai ficar quem? Vai acompanhar depois? Vai se atualizar? Como é que a gente faz o terceiro setor participar, assim como o setor público e privado, obrigatoriamente já participa hoje da economia criativa? Porque, como eu disse, é comportamental, é econômico, é sustentável, é social, tem impacto. Isso nos leva diretamente para o terceiro setor e talvez uma oportunidade, inclusive, da gente criar uma nova imagem em torno do terceiro setor, em vista ao que a gente tem de conhecimento popular sobre o que as pessoas pensam sobre ONGs, OSCs, etc. Aliás, o Everton, eu tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar num projeto dele muito relevante na Praça 14, chamada Associação Batucada, que durante muitos anos, muito antes até de eu ter chegado lá, já fazia um trabalho lindo. Nossa, era uma série de atividades. Eu quero que você comente, inclusive, esse case da Batucada e a gente já tente conectar o terceiro setor nessa provocação para convidá-los. Trazer o terceiro setor também, porque muitas vezes a gente fala de sustentabilidade, que são problemas diferentes na Amazônia. Um é preservar, o outro é reflorestar, são regiões diferentes, depende da situação geográfica de cada local e como se encontra isso. Mas talvez não seja a economia criativa, através de tantos setores, que possa justificar a floresta de pé com geração de riqueza sustentável, Everton? E aí eu te faço esse pacote de perguntas. Onde o terceiro setor está nisso? Fala da Batucada para quem não conhece e me diz para mim como talvez, provavelmente, o terceiro setor possa fazer toda a diferença nessa revolução que nós precisamos ter na Amazônia com relação à sustentabilidade. No terceiro setor, a economia criativa, no terceiro setor, existe um campo fértil para ela. Porém, a economia criativa, o terceiro setor está muito estigmatizado pelo senso comum, né? Que o terceiro setor ele tem a ver com assistência social, com caridade e com filantropia, né?
Então, toda vez que você sentar numa mesa para falar de economia e você estiver com uma identificação de uma instituição do terceiro setor, sempre vai haver, no mercado de captação de recursos, uma dúvida, né? As pessoas vão te questionar se você é realmente uma instituição, né, sem fins lucrativos, ou se você é uma empresa. E o senso comum também confunde muito movimentação econômica com finalidade lucrativa. Então, as pessoas acreditam que lucro e movimentação econômica são a mesma coisa, né? Então, toda vez que alguém vê uma instituição movimentando recursos em prol de um objetivo, né, sempre se lança uma questão duvidosa, infelizmente, né? O terceiro setor, ele ainda é muito visto como uma função para as primeiras damas, né? Toda primeira dama sempre foi diretora de uma instituição que promovia, né, o bem comum para uma determinada um determinado contexto social. Então, essa questão da caridade, essa questão da filantropia, da doação, né, está muito caracterizada no terceiro setor. Então, quando você se apresenta no mercado para captar recursos, né, você chega lá com o seu crachá, representando uma instituição do terceiro setor, as pessoas sempre te olham com um pé atrás. Isso é algo que prejudica. Porém, existe uma oportunidade para todos nós desmistificar isso perante o mercado, né? Então, eu acredito que é necessário ainda fazer um esforço muito grande. Sim, né? conscientizar, né? Conscientizar. Né? Conscientizar. Mas, enfim, faz parte dos nossos desafios. Vamos né? conscientizar contando o que a Batucada fez no tempo durante a execução do projeto, só um pouquinho para o pessoal entender, que aí eu acho que isso é importante, porque, gente, terceiro setor ele tem um arcabouço jurídico imenso. Eu vou simplificar para vocês. Qualquer instituição de terceiro setor ela pode ser especializada em áreas fins, ela pode fazer trabalhos complementares ao Estado, ela pode desenvolver atividades e projetos onde o Estado não tem um setor ali necessariamente desenvolvido e vá buscar o apoio de uma entidade que tem um conhecimento técnico específico. Então, é muito importante a gente aproveitar também a oportunidade do fórum, mesmo falando de economia criativa, para entender, porque às vezes a gente discute muito sustentabilidade. Eu vou bater muito nessa pauta, que é uma defesa que eu faço sempre no nosso instituto, que é o seguinte: a gente fala muito de sustentabilidade, o Turenco vai com certeza querer falar muito sobre isso. A gente fala muito de sustentabilidade, mas o nosso desafio ele é imenso aqui na Amazônia legal brasileira, né? A gente tem que unir setor privado, público e terceiro setor e contar com a propagação e o entendimento da sociedade civil para a gente tentar escapar dessa armadilha, dessa devastação total que a gente já começa a perceber. Eu adorei a provocação do Turenco e quero dizer a todo mundo, a Eco 92 já acabou há muito tempo. E na época da Eco 92, todo mundo dizia: olha, se você não fizer coleta seletiva na sua casa, daqui a algum tempo, lá na frente, a coisa vai ficar ruim como efeito climático. E nós já estamos vivendo isso agora. Então, a gente não está dando mais projeções de futuro, a gente está falando da realidade posta, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da Batucada para quem mora em Manaus, que se localiza ali na Praça 14, para a gente dar um exemplo de como o terceiro setor pode atuar no setor cultural. Já era economia criativa, porque você formava DJs, você praticava ali, formava alunos de capoeira. Foi. Nossa, olha, eu lembro de ter experiências com o Everton, da gente desenvolver rádio web há 8 anos atrás, o que hoje é uma realidade que está se convertendo, inclusive, nas mídias já consolidadas. Por favor, Everton, você é a melhor pessoa para falar de um bom exemplo do terceiro setor na economia da cultura. Então, Beto, eu sou músico, percussionista, né?
E lá atrás eu tocava muito na noite e trabalhava com a turma de teatro também, fazendo sonoplastia, né? E, num determinado momento, eu quis fazer alguma mudança. Eu estava trabalhando muito na noite, e naquela época eu também já estava formando família e não podia ficar na noite, né? E aí comecei a pesquisar de que forma eu poderia continuar trabalhando com percussão sem estar tocando nos barzinhos, né? Que eu adorava. Mas, assim, era muito cansativo, né? E aí, inspirado, na época, no Naná Vasconcelos, né, grande percussionista pernambucano, né, ele contando a história dele, ele falou que, num determinado momento, ele se juntou com uma rapaziada mais jovem, né, e ele começou a ministrar aulas de percussão, né, para essa turma. E aí eu também acreditei, naquele momento, que isso seria algo interessante para mim, né. Nessa época, eu também estudava marketing, né, e sempre pesquisava uma forma de juntar tudo isso, né, todas essas coisas que eu curtia. E aí, uma vez na faculdade, eu encontrei um livro, pesquisando na biblioteca, um livro que depois eu também comprei, se chama Marketing Cultural. E aí eu comprei o livro, li, também percebi que a própria atividade de marketing ela se divide em vários mercados. Como você tem o marketing cultural, você tem o marketing esportivo, né? E por aí vai. E aí, com isso, eu comecei a estudar também as leis de incentivo, né? No caso, a Lei Rouanet, à época. E aí também fui juntando, estudando o terceiro setor, e esse arcabouço todo, né, me conduziu, me transformou aquelas aulas de percussão que eu fazia, né, a princípio com o apoio da Prefeitura de Manaus, né, e aí fui juntando pessoas, a gente constituiu a instituição, né, a Associação Batucada. A princípio, o nosso objetivo era simplesmente dar aulas de percussão, né, e fomentar o mercado de trabalho para nós mesmos, né. Só que a coisa foi crescendo, tomando proporções inimagináveis. E aí se agregou conosco, né, a gente conseguimos captar recursos do Banco da Amazônia, além da Prefeitura de Manaus, que já estava conosco à época, o próprio governo do Amazonas, através da Secretaria de Cultura, né, e através de um programa do governo federal que se chamava Pontos de Cultura, e depois, através dos editais da Petrobras, a gente foi agregando recursos, e o que era simplesmente um projeto que juntava 30 a 50 crianças, sendo monitoradas por 2 ou 3 músicos percussionistas, passou a ser uma escola com 15 atividades, né? Atividades de ensino de arte. Predominantemente, a música tomava conta de todos nós, né? Porque o projeto nasceu com essa intenção musical. Mas depois a gente agregou as artes plásticas, a literatura, né? A capoeira também já vinha conosco, né? Então, a gente, com esse trabalho, gerou trabalho e renda para uma equipe assim, de 25 pessoas, onde nós atendíamos ali na Praça 14, próximo ali da Escola de Samba Vitória Régia, ao lado daquele posto de gasolina, tem um prédio bem grande. Bem conhecido, né, bem de conhecido. todos nós. Né? A gente alugou ali e estruturamos o local também. Então, a gente atendia uma média de 400 pessoas por dia, né? Nós tínhamos o primeiro turno, que começava às 9 da manhã até às 11. À tarde, a gente recomeçava de 14 até às 16. E depois a gente fez uma turma de 7 da noite, 19 horas, até às 8 horas da noite, 8h30. Né? Então, eram 3 turmas, né, 3 turnos de segunda a sexta. Né? No sábado, a gente parava para manutenção e domingo a gente descansava. Às vezes você funcionava de sábado de manhã, porque eu fazia o programa da rádio sábado de manhã. Sim. Lembra que a gente entrevistava os deputados e Sim. fazia muito legal. Pô, lindas histórias aí, então você pode ver agora um monte de exemplos, nós vamos continuar a bater um papinho, agora a gente já vai começar a caminhar para as proposições do tema, né?
Turenco, você vai poder falar que a gente quer te ouvir. Aliás, Eu fala, quero só Turenco. fazer uma contribuição Tudo. rapidinho aqui nessa questão do terceiro setor. Pois não, por favor. Quando o ministro Gil assumiu, lá no primeiro governo Lula, a sociedade civil ela começou a ter um papel muito maior na nossa democracia e que nos últimos 4 anos ela foi praticamente eliminada, né? Então, todos os conselhos, toda a participação social que garante uma pluralidade, que garante uma maior fiscalização e uma indicação para onde deve ir o recurso público, ela, nesses últimos 4 anos, foi muito por terra. Porque é muito mais cômodo para uma pessoa que tinha como alvo a cultura, né, primordialmente, e a organização civil organizada é um empecilho para uma pessoa que tem uma tendência ditatorial, né, e que quer fazer a malandragem no governo federal. Então, assim, esse ataque foi terrível. Então, desqualificando ONGs ambientais, desqualificando ONGs culturais, essa coisa toda. Eu acompanho essa questão dos coletivos desde 2007, quando conheci o coletivo Difusão, e que sou difuseiro até hoje. Eu nunca fui do coletivo inscrito nem nada, mas todas as ações dele eu acompanho e participo, respeito. Acho que fizeram um trabalho e fazem um trabalho incrível aqui. Tanto que o escritório do MINC agora, salvo engano, está com o pessoal, está com a Michelle Andrews. E surgiu justamente da questão, e olha como é engraçado, né? Vai surgir no Mato Grosso o coletivo Cubo Branco para fazer gravação de CDs. Naquela época as pessoas não tinham muitas possibilidades. E então eles se reúnem solidariamente, fazem aquele cardápiozinho de serviços e trocam entre si para poderem fazer isso. A gente está em outro momento, né, com essa questão tecnológica toda. Mas a gente não pode deixar de olhar para trás que esse desmantelamento e esse ataque ao terceiro setor, ele é direcionado justamente a essa questão que ataca muito hoje as democracias representativas no mundo todo, que é justamente a desnacionalização dos estados, ou seja, o cara que é eleito para lidar com as coisas que o público precisa, que a população precisa, na verdade ele já entra endividado para pagar quem financiou a eleição dele. Então isso é um problema muito sério. E quando você diminui a participação social, o terceiro setor, os conselhos, que são paritários e tudo, você aumenta a possibilidade de haver desvios de finalidade e função e coisas como a gente viu nos últimos governos. Deixa eu ver o que mais. Era isso. Maravilhoso. Aproveitar também, olha só, a gente está passeando aí pela história do Turenco, do Everton, do Paulo, a gente está falando de algumas pessoas que fazem parte dessa construção, nós estamos falando da economia criativa do Amazonas. Assim como os paulistas falariam da deles, os cariocas das suas. É natural, essa construção ela é local, né? E tem esses protagonistas. Aproveitar a fala do Turenco, mandar um abraço para o Coletivo Difusão, realmente um movimento importantíssimo. Isso, estamos falando de 10 anos atrás, né, Turenco? Começou 12, talvez, né? Mas... Mandar um abraço, olha, Caio Mota, Beatriz Domingues, Michelle Andrews, Elisa Maia, Paulo Trindade, toda essa turma faz parte do que a gente está discutindo aqui hoje. Então, um abraço para todos. O Alan Guedes, todo mundo. Aproveitar também, você citou o secretário, o Apolo Muniz, que é um profissional da economia criativa desde sempre, hoje secretário de Estado e Economia Criativa do Estado do Amazonas, né? Bom, a gente já vai passar para o Paulo, que a gente já vai entrar agora nas proposições. Acho que a gente já pôde se conhecer e todo mundo sentiu o calibre dos convidados dessa abertura do Amazônia Criativa, o primeiro fórum de economia criativa da Amazônia Legal. Aproveitar e agradecer aos nossos apoiadores, nosso principal patrocinador, Logic Pro Soluções Tecnológicas, agradecer também os agentes de fomento, Santa Cláudia, Refricar Soluções Automotivas, Agência de Impacto Voa, Simbiose e Brascom. Muito bem. Já vão mandando as perguntas, daqui a pouquinho a gente abre com o Zé Wilson para ver as perguntas. Quem estiver aqui acompanhando com a gente ao vivo também já pode começar a encaminhar as perguntas aqui para o nosso time de produção identificado, e daqui a pouquinho a gente atende todo mundo na internet e aqui presencialmente. Bom, gente, vamos para a proposição.
Acredito, pela minha vivência na economia criativa brasileira, que há 3 caminhos, há um triângulo fundamental a se percorrer. Mapear, levantar dados, identificar quais são os setores que compõem a economia criativa na nossa região e que tem potencial de geração de riqueza a curto, médio e longo prazo, porque isso vai ditar as políticas públicas, a ordenação privada, o trabalho de educação que a gente vai ter que criar em torno dos profissionais e também para os próprios consumidores. Treinamento e capacitação, como o Paulo colocou tão bem. Às vezes existem, assim como na economia que a gente chama industrial, há vagas em sobra, há muito mais na economia do conhecimento, na economia criativa, né? Como o diretor comentou conosco, e é importante você que está em casa hoje, está estudando, jovem, está se graduando, está entrando na universidade, está saindo de um curso técnico, fez um curso técnico, o SENAC, que é nosso parceiro nessa atividade, realiza um grupo de treinamentos e cursos técnicos, e a própria faculdade SENAC, em diversas áreas que compõem a economia criativa. A citar gastronomia, moda, estética e beleza, que podem gerar em diversos níveis diferentes profissionais com diversas características e competitivos para assumir, ou através do seu próprio empreendimento, ou através de empregabilidade em empresas de pequeno, médio e grande porte, ações importantes a partir da economia criativa. Então, eu gostaria de perguntar a vocês em que estágio encontra-se o Estado do Amazonas nesse sentido. E aqui ninguém está fazendo provocação. Você vê que a gente está aqui conversando de uma maneira muito limpa, muito clara, cada um colocando as suas opiniões. E a gente está aqui para somar. Há uma construção. Não se faz economia criativa se não houver construção social e cidadã de fato. Não existe. Então, aqui não existe debate político do governo A ou B. Somos todas pessoas cidadãs e que participam do mesmo ambiente. E é fundamental que você entenda, a economia criativa tem essa cara, uma cara construtiva, que soma, que agrega, para além da política, é para o impacto social verdadeiro. Então, Paulo Gilson, a minha pergunta vai nesse caminho. Como está o governo do Estado do Amazonas para enxergar como montar? Eu acho que é essa pirâmide, mas quero discutir com vocês que a gente pode transformar num quadrado, num quadrilátero, a gente vai dando um hexágono, a gente vai mudando as formas geométricas, até ver quantas pontas a gente precisa para amarrar esse futuro, que já é futuro do presente, né, Paulo? Por favor. Eu penso que, quando a gente pensa em economia criativa, eu lembrei agora, Everton, de um termo que eu ouvi há um tempo atrás. Eu ouvi a primeira vez na voz do Murilo Gun, não sei se é dele esse termo, que é combinatividade, né? Quando ele estava dando uma definição para criatividade, combinatividade, que é a arte de combinar, e aí, no exemplo que ele citava inclusive o iPhone. Ele falou: o Steve Jobs só juntou um GPS, juntou já um negócio que existia, então essa combinatividade. Então, ser criativo é isso. E aí, quando eu olho para a economia criativa, Turenco, eu vejo que a gente, para que políticas públicas surjam, para que a economia criativa seja fomentada, nós precisamos usar combinatividade. E aí eu coloco mais queria um colocar tempero, mais um tempero. Mais um ingrediente nesse feijão aqui, que é a parte da economia solidária. Porque a economia, e até o Turenco falou, estava falando da turma da difusão, que se organizou solidariamente para executar, né? Quando a gente olha para a economia solidária é uma economia de autogestão, onde as pessoas se reúnem para, né, exercer e ter economicamente uma forma de sustento. Está diretamente ligado à economia criativa porque eles fazem, com a criatividade deles, uma execução econômica. Então, quando eu olho o que eu vejo nós como poder público, eu acho que essa gestão que eu e o Turenco fazemos parte hoje, ela já é uma gestão que se fala, né? Eu tenho acesso ao secretário Apolo, ele tem acesso a mim, a gente conversa muitas coisas. Acho que a gente precisa conversar mais,
mas a gente precisa começar a colocar essa combinatividade para jogo, não é? Nós nos combinamos muito bem, por exemplo, eu acho que um dos exemplos de maior sucesso que nós temos é o Festival de Parintins, quando eu olho para a parte do artesanato, porque a Secretaria de Cultura coordena o festival inteiro, mas há 18 anos nós fazemos lá uma mostra de artesanato, e aí é um fomento à economia criativa, à economia de cultura e à economia local. Por quê? Quando nós vamos fazer a seleção dos artesãos que vão participar da mostra de artesanato em Parintins, nós só escolhemos artesãos de Parintins. Perfeito, perfeito. Então, por exemplo, esse ano eles bateram recorde de venda, venderam quase R$1 milhão. E esse dinheiro não passa pela mão do Estado, nem pela mão de ninguém. É um dinheiro do artesão. É um dinheiro que fica na cidade. É um dinheiro que fica lá. Aonde, quando ele vai para a localidade dele, com esse dinheiro ele vai comprar comida e vai estar fomentando a economia local. É diferente de eu levar um artesão de Manaus, ele ganha o dinheirinho lá e traz o dinheiro para cá. Então, eu acho que o poder público, o Estado do Amazonas, ele tem, sim, olhado de uma forma muito especial para a economia criativa, para a economia solidária, para arranjos produtivos locais. No desenvolvimento lá da SEDECT também, nós estamos, não é, com um projeto muito interessante dos arranjos produtivos locais, lá comandado pelo teu amigo Sandro, que é um grande parceiro. E nós estamos, sim, nessa combinatividade, usando essa criatividade e desenvolvendo novas possibilidades, avançando, sim, de forma estratégica, de forma estruturada, tentando sempre colocar programas que sejam programas de Estado e não só programas de governo, para que eles permaneçam após a nossa saída, a nossa passagem. Nós estamos de passagem, mas pensando sempre em proposituras que se transformem em políticas de Estado, para que tenha continuidade e a economia criativa, a economia solidária e toda essa combinatividade sejam desenvolvidas. Que maravilha. Agora eu vou para o Turenco, e olha só que interessante exemplo. O Paulo comentou, R$1 milhão comercializáveis, né? Comercializados, né? Porque possibilidade de comercialização é imenso, e o festival, que é puro produto da economia criativa, gera. Turenco, o Amazonas tem 1,7 bilhões de reais gerados através da economia criativa formal. Isso representa 0,79% do PIB nacional, que hoje está quase chegando a 4%. Vou pegar minha cola também. A gente vai acertando os números. Mas, olha, pegando esse gancho, como é que a gente conseguiria, já pegando o trato, mapeamento, identificamos, treinamos e capacitamos, já ficou bem claro que as secretarias do governo do Estado já fazem isso, já estão ofertando isso, já caminham sobre isso, já estão se comunicando, e eu fico muito feliz de ouvir isso, como líder do terceiro setor, ouvir isso da iniciativa pública. A gente está diminuindo os espaços, né? E é tão bacana isso, e é natural. Porque essa economia é pulsante, ela está existindo. A gente que tem que embarcar logo nela para pegar as melhores oportunidades. Mas aí eu te deixo a pergunta, e você está livre também para fazer os comentários que a gente comentou. Gerar impostos através dessa cadeia, na hora que a gente termina. Mapeia, identifica, treina, capacita, vamos gerar oportunidade de negócio. Entra na formalidade econômica. Em que espaço de tempo você acha que a gente consegue, ao olhar do que é desenvolvido hoje no governo do Estado, Turenco? Eu vou começar falando da questão do mapeamento. A principal dificuldade hoje de mapear a cadeia produtiva da economia criativa e da cultura são as metodologias existentes, que são muito diferentes. A gente tem metodologias que foram idealizadas pelo Observatório de Cultura, sendo que o de Salvador é um dos principais. A gente tem o que o pessoal da Firjan faz há muitos anos. A gente tem agora o Itaú Cultural propondo e deixando, inclusive, através do Power BI, o acesso online desses dados que eles vão alimentando. Eu estive no lançamento do PIB da Cultura, então foi massa para mim conhecer os caras, que eu estudei sempre, assim, foi bem bacana.
E aqui no nosso estado, esse ano, eu, junto com outra pessoa da minha assessoria, fizemos um treinamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que estão desenvolvendo um sistema chamado Culture System. E eles querem que tenha novidade. Incrível. E eles querem uma parceria conosco justamente para chegar na ponta do processo. Porque não adianta você vir de cima para baixo. Tu tem que ir na ponta para quantificar isso. E a Amazônia, ou as Amazônias, são vários países, vários dentro de um planetas, só, né? com distâncias e realidades diferentes. Cada calha de rio é diferente do outro. Lá na secretaria, a gente tenta, na medida do possível, a partir de dados já consolidados, de DataPrev, de dados da própria Suframa também, fazer alguns levantamentos e algumas comparações, muitas vezes empíricas. Eu, por exemplo, eu fiz uma comparação da quantidade de mão de obra do polo industrial de Manaus com mão de obra de empreendedores criativos, profissionais criativos e trabalhadores aqui na cadeia do Amazonas. E se a gente pensar que em 2019 o polo industrial ele empregava 89 mil empregos diretos e a gente tinha, de acordo com o dado do Itaú, 89 mil trabalhadores criativos no estado, formais, né, diretos e indiretos, e agora em 2022 são 145 mil da cultura e 120 mil do polo industrial, a gente está falando de uma pujança incrível. E não tem como tu gerar, ficar de costa para isso. Né? Quando tu fala, por exemplo, no interior, quando a SEC faz algum... e sim, muitos festivais agora, porque isso também foi um plano que foi inventado pelo Amazonino a partir do boi. Todas as prefeituras têm sua festa tradicional e envolve em cima daquela festa um desenvolvimento econômico. E que eu não vejo uma coisa ruim, não. A coisa que eu tenho uma crítica para isso é a falta de geração de resíduo e expectativa futura após os eventos. E também a questão que você estava falando. A gente tem só artesão de Parintins, né, secretário? Aí o cara traz o Bruno e o Macarrone, não sei de onde, por 500 milhões, sabe? E não há um investimento na localidade. E aí terminou aquilo, meio que o município fica refém daquele evento que é anual e não desenvolve outras possibilidades onde a economia criativa iria Dorenco, não desenvolve o que Paraty desenvolve com a Flip, com o Festival Literário, promovido internacionalmente. Mas a gente tem um exemplo, há exemplo distante, né? Tem um exemplo muito exitoso aqui em Manaus, que é Novo Airão. Sem dúvida. Novo Airão está se tornando um cluster de economia criativa. Para o turismo, né? Linkado com o turismo. Total. Tem o turismo, você tem os ateliês de biojoias, você tem a Sarapoco, a cervejaria, que é incrível. Aliás, recomendo. Muito boa qualidade. Você tem o ateliê do Bui e da Ellen Rossi, que fazem coisas sensacionais. Então, assim, tem muitas casas que têm sistema Airbnb também para locação de... E com a ponte ficou muito mais fácil o acesso. Então, assim, é um exemplo que eu acho que seria interessante da gente pensar para os municípios. Sem dúvida. Everton, é uma questão aqui que eu vou trocar com você de gestor e produtor cultural de 1 para 1. E a gente monta a economia, a gente vai desenvolvendo a economia, mas a cadeia produtiva não acompanha a gente, né? Às vezes a gente vê os produtores, nós estamos falando agora exclusivamente de economia da cultura nesse painel, né? E a economia criativa atrelada a ela, e quais segmentos seriam mais potentes, né? A gente já vem respondendo que o mapeamento é necessário para a gente não ficar no achismo individual de cada um. Mas antes de acabar, nós vamos dizer, eu vou pedir para cada um dar 3 setores econômicos que você, por feeling, por dados ou pelo trabalho que desenvolve, acredita que já são setores de curto prazo que podem gerar riqueza. Só para a gente fazer um exercício com quem está em casa. Mas, Everton, no setor basicamente de produção cultural, shows, espetáculos, eventos, você que já esteve ligado a isso, já foi músico e etc., teve vários perfis nisso. O camarada não empaca quando ele tem a realidade de um custo 3, 4 vezes maior do que a realidade que ele tem, por exemplo, nos grandes centros, que tem volume de trabalho? E a velocidade daquele cara que não quer trabalhar no sábado à tarde, porque ele acha que tem que fechar meio-dia, ele tem uma gráfica, ele precisa atender aquele produtor menor.
E ele não entende essa cadeia produtiva, ele não entende nem como empresário, muitas vezes. E eu já deixo a pergunta para você, depois estendo ao secretário, ao Paulo, para a gente tentar olhar agora pela visão do empreendedor, correlato à cultura. E depois jogo ela para o Turenco no final para dizer como é que nós vamos estimular essa cadeia produtiva, entender que a economia criativa é potente, gera riqueza, porém ela precisa ser desenvolvida. Ela precisa ter o ROI, que todos os investidores de joint venture conhecem bem, mas a gente tem que fazer essa transição, é agora. Então a gente vê, amigos, produtores, a dificuldade que eles têm para alocar um microfone de qualidade, com preço acessível, para caber no orçamento. Isso quem está nos ouvindo agora, quem é produtor, sabe bem do que eu estou dizendo. Estou colocando as palavras muito bem cuidadosas, mas não adianta a gente criar oportunidade. Né? Eu fiz o curso agora, essa capacitação da Rouanet. Sim. Certo, que o MINC está disponibilizando, eu achei interessantíssimo. Mas a pessoa que estava falando da legislação se meteu a falar da nossa realidade e falou uns valores sem noção. Então, assim, às vezes, mesmo tentando descentralizar as coisas, acaba sendo uma concentração e as pessoas não ouvem a gente daqui. O cara queria dizer que alugar uma van aqui com R$700 tu fazia, pô. Dá vontade de rir na cara do sujeito, pô. Então, a minha pergunta objetiva para você é como é que a gente mobiliza essa turma toda para entender? Então, como é que os empreendedores que cercam os setores criativos poderiam receber ou políticas públicas ou incentivo de treinamento e capacitação para eles entenderem que isso é um mercado que tem que ser desenvolvido? E não adianta a gente atuar. Eu vejo recentemente, por exemplo, campeonatos de games, por exemplo. A gente vive assim uns apogeus e declínios absurdos. Assim, no ano você tem 10, 12 atividades, no outro ano você já não tem mais nada. Você tem reduzido só 50%, a metade. Provavelmente o produtor quebrou, né? Ele não aguentou. Então, quer dizer, eu estou brincando e não estou. Tá? Então, como é que a gente mobiliza a cadeia produtiva? Sim, é exemplo de que o setor da hotelaria mobiliza um monte de gente em torno dela. O polo industrial de Manaus, a cada fábrica instalada em seu polo, mobiliza uma série de outras empresas. E a economia da criativa e a economia da cultura, a gente precisa da cadeia produtiva para desenvolver como economia, não, Everton? Exatamente. Assim como no terceiro setor, né, falando assim em separado, eu acredito que na economia criativa a grande militância de todos os participantes dessa cadeia produtiva é quebrar paradigmas. Né? É o nosso desafio. Muitas vezes a economia criativa, o senso comum acaba formatando que é algo muito juvenil. Tá? E, com isso, atrapalha muito. Porque na hora que você faz a sua planilha de custos, né, e que você calcula o preço do seu ingresso e você coloca esse valor à disposição das pessoas, há sempre também um impacto muito grande. Né? Mas eu culpo isso, boto essa culpa nessas grandes varejistas que impregnaram a cultura da promoção. Né? Então, você acessa o site de um determinado marketplace, tudo é promoção. Tá? Por exemplo, outro dia eu estava conversando com um cidadão, ele comprou uma camiseta por R$13. Tá? E eu, naquela mesma semana, eu tinha produzido umas camisetas. Eu também trabalho com skate, tenho uma loja de skate, produzo skates e produzi umas camisetas também. Né? Cada camiseta, para mim, que fiz em pouca quantidade, saiu numa média de R$40. Né? E a gente não consegue entender como um lojista coloca na vitrine dele uma camiseta tão boa quanto por R$13. Né? Então, essa cultura da promoção, que é um pecado que todos nós somos suscetíveis, né? Acabou estabelecendo uma grande quebradeira financeira, econômica, nos grandes varejistas do Brasil. Não vou citar nomes, mas se você pesquisar, tem uma série de pessoas, cadeias de varejo que estão quebrando, pelo menos é o que eles publicitam. Eu não sei se isso também pode ser uma estratégia comercial, mas publicitam que é uma quebradeira
generalizada, né? Por quê? Eu acredito que começaram a oferecer coisas a um preço muito baixo, as pessoas comprando, o faturamento aumentando, mas faturamento não significa lucratividade. Faturamento é um dos índices que você tem dentro do seu espectro econômico. O que acontece? Quando você cria um produto como esse, posso estar enganado, mas é algo que se assemelha muito à cerâmica marajoara. Essa é uma da Itinema, E aí adquirida você- em Belém do Pará. Exatamente. Aí você coloca esse produto, né, à disposição por um determinado preço. Sim. A pessoa que vai ver esse produto, ela vai fazer o seguinte comparativo, ela vai entrar num determinado marketplace e vai procurar um objeto como esse que tem a mesma função, Sim. né? E aí ela vai fazer o julgamento dela se compra ou se não compra, né? Esse é o senso comum, infelizmente. Então, essa pessoa que faz esse julgamento, ela deixa de levar em consideração o produto artístico, né? Que tinta foi essa? Quem fez? De onde veio a argila? Quem coletou? Qual é a história desse objeto, né? Então, muitas vezes, os objetos de arte que nós produzimos na economia criativa são confundidos pelo senso comum com utensílios, meramente para o uso cotidiano, né? E quando esses produtos que são extremamente baratos, eles cumprem a sua vida útil, que também é uma vida curta, né? Criou-se também a cultura de que, legal, agora eu tenho uma oportunidade para comprar outro. Então, se eu comprei uma camisa, né, ela durou 6 meses e ela não me serve mais porque ela desbotou, porque, né, ela tem uma deficiência na sua qualidade, as pessoas estão curtindo isso e veem isso como uma oportunidade de renovar o seu guarda-roupa, né? Foi como o conceito da obsolência programada, né? Você compra uma impressora hoje, ela está programada a imprimir 10 mil folhas para você. Depois que ela imprimir 10 mil folhas, ela vai parar de funcionar. Você vai levar na manutenção e o cara da manutenção vai falar, não, nós não temos mais peças para essa impressora, mas nós temos aqui uma nova impressora. E aí, essa obsolência programada que veio da indústria e da tecnologia chegou nos utensílios que a gente usa no dia a dia, e esse conceito de promoção, infelizmente, ele chega também na economia criativa. Então, quando você oferece um ingresso, quando você traz um tenor, como nós trouxemos agora da Ucrânia para o encontro de tenores que aconteceu há uns meses atrás no Teatro Amazonas, que é uma iniciativa do tenor Miquel William, e eu trabalho juntamente com ele na produção, e você oferece ingressos a R$150 na plateia, que é o local mais privilegiado, as pessoas elas se assustam. Até as pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Então, é um grande desafio quebrar esse paradigma, né? Porque as pessoas, elas simplesmente, o que está faltando também no senso comum, na grande sociedade, é levar um pouco mais a sério o estudo da arte, né? As pessoas ainda não entenderam a utilidade da arte, né? Então, mas a partir do momento que você entende isso, compreende isso, e você começa a publicitar os teus produtos com essa questão artística e com esse valor agregado, a coisa fica mais interessante. Não, sem dúvida. E você que está nos acompanhando, viu? A gente está falando da realidade do cotidiano, né? Do nosso dia a dia. E eu acho que é o nosso papel também tornar isso mais simples, principalmente para as novas gerações, aí o pessoal dos empregos do futuro entenderem. Então, quando você fala estudo da história da arte, é para você compreender isso numa dimensão muito mais ampla, para você, sabe, poder avaliar arquitetura, urbanismo de uma maneira mais rica, você entender as linguagens artísticas, as mais antigas. Às vezes o cara fala, pô, a economia criativa começou agora? Eu digo, não, começou na Grécia, né? Porque lá já tinha artes cênicas. O artesanato já foi moeda de escambo, né? A gente repete muito isso, né? O teatro é mais antigo do que,
Sabe, o setor de moda há muito tempo vem se desenvolvendo. O que ocorre agora é uma sistematização, uma organização desses setores como economia. Exemplo do que ocorre no setor primário, exemplo do que ocorre no setor industrial. Só que essa nova matriz tem uma diferença bacana. A tecnologia está no agronegócio. A economia criativa está atendendo o agronegócio. A economia criativa atende a indústria 4.0 em suas automações. Então, está atuando igualmente. Bom, secretário Paulo, e os empresários? Qual é o trabalho com esses caras? Né? Até mandar um abraço aí para todo mundo que está apoiando, avalendo esse evento tudo maravilhoso. São empresários que já entenderam, já se sensibilizaram, ou pela sua atividade fim. Temos aqui empresas de fibra ótica, tecnologia, mas temos empresas que engarrafam água mineral e entendem isso hoje como um futuro, né? Há críticas que podem ser feitas, mas estão dialogando com esse futuro, né? Talvez vejam isso nos seus funcionários, vejam isso nas necessidades tecnológicas de adaptação processuais, internamente, nas certificações ambientais que são obrigadas a fazer, nesse novo mundo, né? Como é que você vê o empresário nessa montagem, nessa estrutura que a gente está desenhando hoje para quem está em casa, para que passamos a desenvolver e conectar o Amazonas ao ecossistema de economia criativa brasileira e internacional? Eu observo que o empresariado hoje tem alguns aspectos que são bem interessantes. O primeiro assim, no campo de visão que eu alcanço, é um empresariado que tem estudado mais, que está mais aberto a ações colaborativas. Eu tenho alguns exemplos de empresários que... e aí pode ser uma moda ou não, mas, independente da motivação, é uma coisa que tem acontecido, que é empresários abrindo espaço na agenda para as mentorias, para os acompanhamentos. Então, o cara ele é empresário, ele tem um negócio dele, ele abre uma mentoria para ajudar outros empresários que são, inclusive, do mesmo segmento. Então, é uma forma colaborativa, colaborativa. Né? Ele cobra ali um valor. Então, essas mentorias estão muito em voga, né, agora. E quando nós olhamos para desenvolvimento de ecossistema, assim como acho que a indústria é o que tem isso melhor desenhado, né? Toda a cadeia produtiva, então ele compra a peça de um, compra insumo de outro, tudo definido. Mas hoje em dia eu vejo o setor de serviços e o setor do comércio, que é o que mais emprega, com um desenho muito parecido. O fato nós temos, e eu nem concordo, um fato nós temos a necessidade do desenvolvimento dessa cadeia e dos empresários na questão das entregas. Eu acho que o nosso mercado amazonense, manauara, e também no interior do Amazonas, é um mercado que ele é um pouco ainda acomodado à questão da entrega, né? A questão do resultado, a questão de... Bem, se eu sou fornecedor do Everton, que está produzindo um show, e eu forneço rádio para ele, não é só porque o show dele é à noite, eu, 5 horas da tarde, entrego os radinhos, vou para casa e desligo o celular. Não, eu tenho um compromisso com o evento dele, que eu sou fornecedor. Sim. Eu entendo que isso é um desenvolvimento de mentalidade. Mentalidade, é a mentalidade. E eu acho que essa distância, antigamente se falava muito, em Manaus é de um jeito, em São Paulo é do outro, no Rio é do outro. A sensação que eu tenho, Turenco, é que essa distância tem diminuído cada vez mais. Hoje eu conheço muitos empresários que saem daqui, vão fazer cursos, imersões de 3 dias em São Paulo e voltam e conseguem aplicar, né, as coisas. Então, antigamente, o acesso, que era muito difícil, diminuiu, essa distância vem diminuindo, mas eu acho que ainda é um inconsciente coletivo do empresariado que precisa avançar na questão da entrega. Hoje eu consigo observar
alguns que têm essa parte da entrega muito bem definida, muito bem desenhada, e que trabalham na criação desse ecossistema, e alguns que ainda precisam se desenvolver, mas a mentalidade vem mudando. Consigo enxergar que a mentalidade do empresariado amazonense vem mudando, e isso traz, né, a economia criativa de uma forma bem positiva, caminhando junto. Eu acho que nessa questão não tem essa divisão de o setor da economia criativa caminhou bem, o setor industrial não caminhou. Eu acho que é um desenvolvimento local e que ele vem acontecendo de forma gradativa e que vem avançando de uma forma até satisfatória, né, por conta dessa distância nossa para o Sudeste, que está um pouquinho mais na frente, e essa distância cada vez vem diminuindo mais. Maravilha, proposição. Então, a gente já sai desse nosso encontro hoje a convidar as entidades que compõem, tanto no Sistema S como fora dele, que organiza empresários no setor da indústria, comércio, serviço, em setores específicos, até mesmo no setor médico, no agronegócio, a conversarmos no futuro de como a gente pode criar consciência, entendimento, como o empresário pode aproveitar grandes oportunidades de automação, otimização de processos através das empresas criativas e quanto isso pode gerar de boas receitas e boas receitas financeiras para quem é fazedor. Bom, a gente já vai encaminhando para o final, já estamos completando aí quase 90 minutos, né? O papo é muito bom, a qualidade dos convidados é imensa, o assunto é gigantesco, daria para a gente ficar um tempão falando, mas a gente já vai começar a encaminhar. Mas antes, Turenco fala como acadêmico, como representante do Estado, como artista. Eu queria saber, botar mais um tempero nessa conversa. E os artistas, Turenco, pela tua observação e pela tua vivência, eles já entendem que o que eles estão gerando nessa nova economia é um produto? Com certeza. O movimento artístico em Manaus ele tem uma capacidade, bem consolidado, não só para linguagens mais tradicionais, mas novas linguagens. Se eu falar, por exemplo, para você do hip hop, com todas as vertentes dele, o grafite, os b-boys, os big girls, os DJs, todos os caras em Minas geram muitos produtos, vendem seus serviços, tem uma respeitabilidade do mercado incrível também, né? Quando a gente vê todas essas empenas que estão pintadas aqui, quando a gente vê a movimentação econômica que houve também, porque eu estava pensando, refletindo lá no início da nossa conversa sobre aquela questão da ocupação do centro, né, dos múltiplos usos. A década de 80, em Manaus, houve a Zona Leste, aconteceu, e a Zona Leste se consolida, logo depois vem a Zona Norte. Há uma transferência de riqueza muito grande de muitos empreendedores do centro da cidade para essas zonas, e aquele hábito cultural que a gente tinha de descer ao centro e ir ao centro resolver suas coisas não existe mais. Você que mora na Zona Norte, na Zona Leste, você resolve sua vida lá, não precisa ir para o centro, né? E o satânico Collor de Mello, quando abriu a nossa economia daquele modo, na década de 90, que gerou a quebradeira da Zona Franca de Manaus, também proporcionou com que o centro ficasse muito esvaziado, né, por inúmeras razões, principalmente pela competitividade que veio do mundo todo. E essa lógica que a gente tem também do capital que o Everton estava falando, da venda do produto muito baratinho, e isso é a história que a gente começou falando sobre isso, da quebra dos paradigmas, sabe? Que é do American Way of Life, que é da sociedade de consumo que vem da década de 50, né, da obsolescência programada, né, onde tudo... O conceito do que é novo, que é velho, hoje mudou. Um dia desse eu mostrei uma música para o meu filho, sei lá, de 2016. Essa música é muito velha, eu fico pensando, como assim? Como assim? Sabe? Então, a lógica dos algoritmos, né, de viciar as pessoas nas plataformas, eu penso que pela educação a gente pode fazer uma grande diferença. Eu, em homenagem ao Sistema S, quero dizer que sou egresso também, fiz pós-graduação no SENAC, de muita qualidade, foi feita toda foi à distância.
Eu estava dizendo, meu orientador era do Amapá, o Alexandre Brito, uma pessoa incrível. E a educação é a chave, né? E quando a gente tem que pensar muito na situação que a gente tem no mundo hoje, as necessidades mais básicas, é isso que eu queria falar sobre a questão do Everton. A sustentabilidade, ela começa no estômago. Então, a pessoa que não consegue satisfazer as necessidades básicas, aí lembra da administração Maslow, né? Pirâmide da necessidade do Maslow. Ele não vai pensar em arte. Ele não vai pensar em sustentabilidade. Ele vai pensar no que é imediato. Então, assim, quando a gente pensa no nosso estado, por exemplo, que tem 900 flutuantes na cidade de Manaus e que não tem tratamento de água na maioria deles, e o problema da água é um problema seríssimo. Quando a gente teve a seca que teve agora, Parintins, você não podia beber água de lá de Parintins, porque existia incidência de coliformes fecais terrivelmente na água. Então, assim, sustentabilidade começa aí. A gente é refém dessas águas. Na maior parte do ano, metade dos nossos municípios ficam embaixo da água. E não tem água potável. Eu não estou falando um município, nem dois. E também não estou falando 50 centímetros de água. São metros de água. Então, assim, é bem complexo essa questão. É muito complexo. Eu aproveito, inclusive, para convidar a quem está nos assistindo em várias partes do Brasil, tecnólogos. Olha, você que tem uma fonte de fornecimento, um projeto, um produto para a área de saneamento em todo o Brasil, traga para a gente. A gente quer achar soluções para o saneamento. Eu ministro aula no curso de arquitetura aqui da FAMET da Santa Teresa, e eu tenho provocado muitos meus alunos em relação a essa questão da habitação na Amazônia, e que é uma habitação que seja adequada ao movimento e o fluxo das águas. E você vê que está ficando tudo mais extremo. Então, a gente teve essa seca terrível agora, e a gente com certeza vai ter uma cheia muito grande esse ano. E a casa flutuante pode ser uma boa alternativa, desde que ela seja ecológica, seja sustentável, que não polua o meio ambiente, nem água, tenha tratamento. Aliás, existe gente morando em casa flutuante no mundo todo. Aí vem a falta de fiscalização, tem um monte de outros fatores. Maravilhoso. Bom, a gente vai conseguir responder só uma perguntinha para quem está assistindo, depois eu vou mandar para os convidados, eles vão poder ter a oportunidade de responder vocês através da nossa produção. A gente quer agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente agora, desde as 10 da manhã, horário local aqui em Manaus, 11 horas, horário de Brasília. Essa é a Amazônia Criativa, o primeiro Fórum de Economia Criativa da Amazônia Legal, edição 2023, aqui em Manaus, capital do Amazonas. Bom, eu vou fazer uma única pergunta, acho fundamental, que é aqui. O Ismael, o fundador do Instituto Ecos da Amazônia, faz a seguinte pergunta: como poderíamos incluir os povos originários na economia criativa? Uma parte disso já foi conectada, mas eu gostaria, Everton, que a gente conseguisse... O Everton acabou de exemplificar algo que foi manufaturado em uma aldeia aqui na Amazônia, legal, e foi comercializada para o turismo, no caso aplicado aqui desses objetos que vocês estão vendo aqui na nossa cênica. E eu queria que você atendesse o Ismael. Como podemos incluir os povos originários na economia criativa? Os demais estão à vontade também para comentar. Beto, Ismael, eu vou responder essa questão e, ao mesmo tempo, responder a pergunta, né, a partir do meu ponto de vista, a pergunta que nos move aqui nesse painel, que é: quais os setores mais promissores da economia criativa no Amazonas? Bem, eu acredito que são os produtos ligados aos cosméticos, né, a questões de pele, cabelo e rejuvenescimento, né? Todos nós estamos buscando isso constantemente. As questões ligadas à alimentação, aos peixes, às frutas, às ervas que a gente tem aqui na região, e ao próprio exotismo da Amazônia, o grafismo indígena, as lendas e rituais, e a fauna e a flora. A preservação do meio ambiente também, a partir da produção de documentários e de peças para cinema, né, ligadas à ficção, a própria produção de fotografia na região,
E essa questão muito delicada e muito comentada, né, em todos os fóruns mundiais, que é o crédito de carbono. Então, eu acredito que os povos originários estão envolvidos em tudo isso. Ninguém sabe preservar melhor do que eles. Ninguém sabe, ninguém conhece os peixes, a fauna, a flora e a alimentação da região melhor do que os povos originários. Então, é fundamental a gente conhecer o máximo possível dessa população. E aí eu digo os originários, até os originários que não existem mais. Por exemplo, os Jurupixuna, né? O povo Jurupixuna. Então, resgatar tudo isso, buscar tudo isso e desenvolver um mercado para tudo isso. E eu acredito que esse mercado ele está na América do Norte e está na Europa. Eu acredito que a Amazônia hoje ela é motivo de debate no mundo inteiro, né? Eu estou sabendo de um evento que vai acontecer ano que vem, está sendo programado, está sendo produzido, se chama Viver e Sentir a Amazônia. Esse projeto, esse evento vai acontecer em Lisboa no ano que vem, né? As pessoas estão se mobilizando lá para captar recursos para a realização do evento. Ou seja, o mercado que não vai fazer pichincha com os nossos produtos é o mercado internacional. Porque eu acredito que eles querem exatamente isso, viver e sentir a Amazônia, né? E a Amazônia é algo que, ao mesmo tempo, ela é uma terra cheia de soluções, ela também é uma terra cheia de questões, né? A questão logística é um desafio enorme, né? Eu estive viajando recentemente, nesse período de seca, por alguns municípios para desenvolver um trabalho, e é impressionante o desafio, né? Você imagina você fazer um baldeamento, né, no meio da noite, na escuridão do Rio Solimões, se você sair de uma embarcação de um porte médio e passar para uma embarcação de porte pequeno no meio do Rio Solimões, às escuras, né? Você não sabe exatamente aonde está, porque o teu GPS não vai funcionar. E eu achei interessante, e eu estava morrendo de medo nesse momento, né? E tinha um cara do meu lado, viajando também, eu viajava só, ele viajava só, a gente foi trocando uma ideia. Eu nem estava lá, com medo. Gente, ele ficava passando mensagens pelo WhatsApp, né? E a viagem toda. E teve um momento... se despedindo da família. Eu também imaginei isso. E eu perguntei dele, cara, por que você está fazendo isso se a gente não tem internet? E ele falou, olha, mas na hora que a gente passar perto de uma antena, ou de um satélite, ou de alguma esperança de internet, essas mensagens todas vão em já lote. Estão fazendo o meu estoque, né? Então, essa é a realidade da Amazônia, né? É uma terra bem misteriosa, promissora, né? e muito desafiadora. Mas eu acredito que, com relação à questão que o Ismael coloca e com relação à questão que o Fórum coloca nesse painel, eu acredito que dentro desses três, né, desses espectros aqui que eu fiz a minha reflexão, eu acredito que esse seja o caminho para a economia criativa a partir da questão amazônica. Maravilha, proposição. Inclusive, deixar com você essas proposições. Mas elas são nossas e depois a gente vai editar isso tudo numa carta aberta de propostas, né? E a gente vai ter a alegria de assinar junto e entregar para as instâncias do poder público, não só o governo do Estado e o governo municipal, mas também os representantes da esfera federal, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público. Acho que é interessante, a gente muito fala e discute, o PIN, e aí tem uma outra conversa que roda por aí, mas ninguém está fazendo nada para substituir. Isso não é verdade, né? Estamos todos aqui trabalhando há muito tempo, não para substituir uma matriz pela outra, né? Mas para criar matrizes alternativas e competitivas na atual e nas próximas que a gente pode absorver. Turenco, mesma pergunta, e também já estendo a pergunta do Fórum
E eu queria que você me desse, na tua visão, que é valiosa, quais são os setores mais promissores para o Amazonas dentro da economia criativa. Bom, fazem 3 anos que eu estou trabalhando especificamente com empreendedores criativos. Eu conheci uma molecada incrível aqui em Manaus, que é da Este, da UEA e de outros lugares, e que desenvolvem softwares, desenvolvem programas, games, programas educativos, etc. Eu acho que são um vetor interessantíssimo. A bioeconomia é um vetor interessantíssimo. E o turismo, associado à cultura também. Eu penso que por aí a gente pode caminhar super bem. Sobre a questão dos povos originários, a primeira coisa é que a gente já está vendo uma grande mudança no governo atual, tratando como sujeito e como protagonista os povos originários, tentando resolver algumas questões, ainda que sob muito ataque, pela questão, por exemplo, de marco temporal, que a gente acompanhou, que é uma confusão ocasionada justamente pelo Estado brasileiro, na época, na década de 70, pelo militarismo, do integrar para não entregar, onde você doava as áreas para as pessoas virem colonizar, então vinha gente do Brasil todo, por exemplo, o Raposa Serra do Sol é um grande exemplo, os risicultores, e aí fica naquela, quem é que tem mais razão? Por que a pessoa que saiu do seu estado na década de 70 e que está na 4ª ou na 5ª geração da família naquele terreno não tem tanto direito quanto os povos originários, que são originários e que têm, por uma questão de tempo, teriam todo e mais direito ainda, mas há essa confusão que o Estado brasileiro mesmo ocasionou. Então, tratar como sujeito, pensar na questão cultural, a visão de mundo de um povo, de qualquer pessoa, de qualquer povo originário é muito diferente da nossa visão de mundo. A visão deles em relação à natureza é totalmente diferente da nossa. O indígena, ele não se acha dono da natureza e senhor de tudo e que ele pode fazer acontecer. Ele é mais um ente que está ali trazendo. E aí você tem um monte de literatura que está acontecendo agora, desde o Krenak, do Baniwa, todos esses caras que estão pensando agora. A nossa legislação federal também, ela é muito proibitiva para os povos originários, principalmente, por exemplo, em relação à exploração do subsolo. O subsolo brasileiro é da União. Então, o indígena, por exemplo, ele não pode fazer nenhum tipo de exploração mineral ou qualquer coisa para o seu uso próprio. Quando você tem no Canadá, por exemplo, indígenas que são milionários, porque, além de explorar petróleo, eles têm holdings de cassinos e hotéis e tudo mais. Então, a nossa legislação é muito proibitiva. E aí o que resta aos povos originários, de um modo geral, é viver de fazer ritual fake e artesanato, que é muito pouco. É muito pouco. E lembra o Brasil dos viajantes, que tu tinha aqueles pares etnográficos, que aí todo mundo se paramentava e fazia a foto, sabe? É uma coisa do pitoresco, né? Daquela coisa da curiosidade, né? Então, eu penso que a cultura e o turismo é um vetor muito bacana. O desenvolvimento desses saberes tradicionais, seja de povos originários ou mestres de saberes tradicionais, são importantíssimos. Você sabe que a nossa cidade na Amazônia, a maioria foi criada em cima de cemitérios indígenas. Então, há toda uma questão da arqueologia que é muito interessante também. Em Maués, há pouco tempo, a gente estava com um problema da água estar lavando a terra com a força da chuva e estava brotando urna funerária. E a educação arqueológica, a educação ambiental, ela pode fazer o cara, em vez de ir lá e catar o que tem na urna funerária e vender para uma pessoa, levar para fora uma vez, ele proteger aquele sítio e ganhar com a questão do turismo. Então, assim, são muitas alternativas. E, como eu falei, são as Amazônias, né? Então, muita coisa para a gente pensar. Com certeza, Turenco. Secretário, Paulo, eu queria ouvir a tua visão também em relação aos setores que você considera mais potente para o estado do Amazonas ligados à economia criativa. É bem oportuno que a gente leve essa reflexão para, às vezes, o óbvio, o que está na nossa frente, e a gente fica querendo procurar um negócio que é muito diversificado, sabe, Everton? E, sem puxar a brasa para minha sardinha, mas é porque eu acredito de verdade mesmo,
eu não posso deixar de mencionar o artesanato. Mas o artesanato bem trabalhado, o artesanato de verdade, não aquela migalha que é entregue ao artesão. Mas o artesanato, de fato, bem trabalhado, bem promovido. Nós temos trabalhado para que seja aprovada a lei do mestre artesão amazonense, que até hoje não saiu. Não é, Turenco? Proposição. Eu já tenho feito essa articulação. Eu tenho visitado algumas feiras de artesanato. Estive na maior feira de artesanato da América Latina, que acontece em Olinda. FENEARTE. A FENEARTE. E lá tem os estandes dos estados. E o nosso estande lá do Amazonas, modesto, foi o segundo que mais vendeu em toda a FENEARTE, em faturamento. Sensacional, secretário. Então, assim, nós precisamos, né? Eu acredito que o artesanato é um setor. A bioeconomia também eu colocaria. Eu acho que ainda ainda é meio obscuro para a maioria o que é a bioeconomia e como é que ela de fato acontece. E eu acho que sem muitas delongas, o turismo. Acho que são vertentes, são setores que nós, com muita criatividade, com muita combinatividade, podemos fazer e trazer pujança e desenvolvimento para o nosso povo. Ainda com o senhor, é interessante colocar, o turismo ele une vários setores da economia criativa para se executar. Então, Exato. Ele alimenta uma série de cadeias produtivas e de setores já existentes, né? Tanto da economia da cultura, como fora dela, e digo, os outros setores que compõem a economia criativa. Porque ele engloba um monte de coisa, né? Ele é uma potência, aqui, né? Ele vem aqui, ele usa o hotel, ele vai no restaurante, ele consome o artesanato, vai na nossa central de artesanato, então ele movimenta muito. O consumidor de dente dá qualquer horário, né? O cara que é turista vai acessar o odontólogo. É bom que a gente tenha um guia digital da cidade, que o camarada que não sabe onde ir, saiba procurar quem está aberto 24 horas para ele poder ser atendido. E a gente faz essas misturas funcionarem. Eu quero também deixar só mais um exemplo, que nós já estouramos um tempo, mas quando você tem gente com esse calibre, vai estourar mesmo. E que bom para quem está assistindo, né? Mas Amazon Doces, por exemplo, em 2017, lá na mesma FENEARTE, à época ainda era colunista da CBN para a Economia Criativa, que nem chamava Economia Criativa, chamava Renda Criativa. Eu lembro que um abraço para o pessoal da CBN, da Rede Amazônica, da Fundação Rede Amazônica, todo mundo, que dá tanto espaço bacana para quem faz cultura também aproveitar. Acho importante a gente falar o nome das pessoas e das entidades que estão conosco nessa caminhada. E ela me disse, à época, eu cheguei, visitei os estandes dessas, e você tem toda a razão, são por cidade, algumas são compartilhadas, né? E ela me disse, eu lembro de ter chegado 11 da manhã, Everton, quando deu 2 horas da tarde, ela veio correndo e me disse, feliz da vida, eu vou embora. Eu disse, mas o que houve? Você está feliz e está querendo ir embora? A feira está linda, acabou de começar. Ela falou, não, que eu fiz um vendido agora que eu vou ter que trabalhar a metade do ano inteiro para poder entregar. E era alguém que expunha nas feiras criativas, e hoje em dia tem quiosques nos shoppings de Manaus, nos 2 principais, pelo menos ao que eu conheço, Manauara e Amazonas Shopping. Você compra as frutas trabalhadas da Amazon Doces. E aí já encaixando o exemplo. A gente precisa falar de coisas reais para as pessoas verem como isso é prático e como há alternativa nessas novas matrizes da economia. Bom, a gente vai encaminhar para o final. Quero deixar aberto o microfone para o senhor fazer essas considerações finais, convidar o pessoal a conhecer o trabalho da Secretaria. É um prazer, uma honra ter conhecido. Espero que a gente possa ter a oportunidade de conversarmos e desenvolvermos. Nós somos um instituto de terceiro setor, feito de fazedores em múltiplas áreas da economia criativa, e já conectando outros pontos do Brasil, e que tem uma paixão em comum, com certeza, com você, secretário. Nós vivemos e somos apaixonados por uma Amazônia melhor, cidadã, com desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental. São termos difíceis, são desafios, mas a nova geração quer contribuir com isso, eu tenho certeza, os novos setores e os fazedores. Né? Eu represento um monte de gente que é muito mais nova do que eu, né? Mas
Secretário, foi uma Maravilha. honra. Muito Maravilha. obrigado. Eu agradeço o convite. É um fórum riquíssimo. Satisfação conhecer o Everton, o Turenco, essa sumidade amazonense, né? E trago também um abraço do nosso governador, que tem uma sensibilidade muito grande, né? Principalmente a economia criativa e tudo que envolve. Nós ficamos lotados aqui na Djalma Batista, na número 1018, lado do Amazonas Shopping, onde funciona também na nossa pasta o Cine, né, que é o Sistema Nacional de Emprego, o Shopping do Artesanato e Economia Solidária. E eu entendo que é nosso papel como ente público estar de portas abertas para recebê-los e, na medida do possível, atender. E, quando não conseguir atender, buscar soluções criativas para trazer um resultado. Então, obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Obrigado. Muito obrigado, secretário. Turenco Bessa, professor, mestre, eu disse para ele, antes da gente vir, até antes, na preparação da semana, que eu era um admirador contido, sabe? Daqueles da cultura, que vai no show, né? E leva a família, e no final, vamos tirar foto com aquele artista? Eu digo, não, vamos embora, vamos embora. Que respeita essa dimensão. Então, um prazer imenso, primeiro pessoalmente, depois profissionalmente, uma admiração imensa pelo teu trabalho. Então, agradecer o Apolo, Cândido, a Secretaria de Cultura. Eu estou muito agradecido, primeiro, pelo espaço, para divulgar um pouco do que a gente está fazendo, de como que nós pensamos. Agradecer ao nosso governador, obviamente, o secretário Apolo, que dá uma guarida boa para as novas ideias e apoia, assim. Às vezes as pessoas acham meio louco o que a gente pensa e faz, mas acaba dando certo. Muito feliz por essa discussão, que é tão importante, me colocando à disposição também para a questão da troca de informações, de dados, do que a gente tem levantado lá na Secretaria. E ansioso eu vou acompanhar pela internet as próximas mesas. Obrigado, meu irmão Everton Oliveira, secretário, um prazer sempre, tá bom? Obrigado, irmão. Eu que agradeço, Turenco, aproveitar e ressaltar, agradecer ao governador Wilson Lima, ao secretário Apolo Muniz e ao subsecretário Cândido Jeremias, pela gentileza de ter deixado o Turenco passar essa manhã tão bacana com a gente, o secretário também, Paulo, muito obrigado, governador, ao governo do Estado do Amazonas. Só tem um jeito da gente tornar prático o que a gente conversou hoje, andando todos de mãos dadas, né? Everton, meu irmão, meu amigo, meu conselheiro, minha referência, né? Aí eu vou falar igual os caras lá do estacionamento, meu patrão, meu diretor, minha autarquia. Porque a gente brinca assim, porque nós nos demos sempre muito bem e sempre tivemos uma afinidade, trabalhamos juntos, passa o tempo, a gente se reencontra e é a mesma alegria. Everton, muito obrigado por você ter estado conosco, dividido a tua experiência, o teu trabalho. É uma honra, uma alegria te reencontrar, meu amigo. Tuas considerações finais, todos abraçados, vamos para a gente encerrar e muito obrigado pela tua presença hoje. Olha, Beto, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado a Valendo pela essa oportunidade fantástica. Obrigado ao Paulo, ao Turenco, toda a plateia aqui, a equipe, né? Foi uma manhã maravilhosa. Com certeza, essa semana vai ser uma semana promissora, porque a gente já começou aqui num bate-papo legal, falando de coisas sérias, de forma descontraída, né? E falando de economia criativa de forma criativa, né? Porque a gente precisa ser, né, o que a gente se propõe a fazer, né? Sim. E se fosse fácil, todo mundo fazia, né? É muito fácil você ser engenheiro, você ser advogado, você ser juiz, desembargador, presidente da República e etc. O difícil é ser criativo e encontrar soluções criativas para a economia, né? Parabéns a todos vocês, estamos juntos e vamos em frente. O que o Everton diz é a nossa realidade nesse momento. Antes nós tínhamos que ter para ser, hoje nós temos que ser para ter. Isso coaches vão falar,
professores universitários em cursos de administração, economia vão citar, e a gente vai ouvir na internet, em todo lugar. Assim como a gente escuta sobre a Amazônia, sobre a importância dela, sobre as dificuldades, sobre os desafios, e com certeza a gente abre um novo capítulo a partir dessa manhã, onde a gente pauta a economia criativa como uma matriz crescente, potente, muitos dizem, a grande matriz econômica do século XXI. E a gente convida vocês a participar conosco aqui no coração da Amazônia, em seu quintal. Esse é o Amazônia Criativa. Plante essa ideia. Até a próxima.